Olá, bem-vindos ao podcast BioShoes for All, inovação e capacitação da fileira do calçado para a bioeconomia sustentável. Um podcast dedicado à história do couro e de como se tornou um material nobre para as mais variadas aplicações, em especial para o setor do calçado. No podcast de hoje vamos falar sobre diferentes tipos de acabamento de couro. Começamos por apresentar o nosso convidado, António Alfredo Crispim Ribeiro. Foi professor do Departamento de Química no ISEP, no Porto. Tem desenvolvido uma atividade científica muito ligada à indústria, em particular à indústria de cortumes, na qual exerceu atividade técnica na Monteiro Ribas Indústrias. Tem participado em diversas atividades científicas, como publicação de artigos, participação em conferências, coordenação de projetos com a indústria, tendo sido responsável por uma série de projetos no âmbito do programa IDEA, do programa CREN e do Portugal 2020. Olá, bom dia, Engenheiro Crispim. Muito obrigado pela participação e pela partilha de conhecimentos. Muito bom dia. O couro é um material estimado por muitos devido à sua flexibilidade e durabilidade. É feito de peles retiradas de muitos animais diferentes. Os artigos em couro apresentam três tipos básicos: flor integral, flor lixada e flor corrigida. Seria possível falar um pouco sobre estes principais tipos de couro e as principais diferenças entre eles? Sim, senhor. Digamos que esta classificação, existe esta classificação como poderiam existir outras classificações. Mas quando falamos em couro de flor integral, o couro, normalmente, a estrutura do couro, se pensarmos numa pele inicialmente, a epiderme, a pele tem um pelo, tem epiderme, tem a derme e depois tem um tecido subcutâneo. No processo de transformação da pele, normalmente elimina-se a epiderme e o pelo durante o processo, e também se elimina por processos físico-químicos, e também se elimina o tecido subcutâneo através de uma ação de lâminas sobre o lado da carne do animal que retira aquele tecido. Então ficamos com a derme. Que tem duas camadas principais, uma que confere resistência ao couro, que é a camada reticular, e outra que é a camada superficial, que é a camada da flor, a que nós chamamos flor, que é a camada papilar, digamos assim. Quando se fala em flor integral, estamos a falar numa pele que mantém estas características. Portanto, eliminamos o pelo, eliminamos a epiderme, eliminamos o tecido subcutâneo e ficamos com a derme, digamos assim. E a derme é o couro. E aqui, na flor integral, não se mexe mais na pele em termos, digamos, da sua estrutura, não se mexe mais na pele, apenas se vai curtir a pele para lhe dar, digamos, alguma estabilidade térmica e resistência à putrefação. Depois a pele é tratada por uma série de processos e então pode dizer-se que temos uma flor integral quando não se mexe mais na pele. Pode dizer-se que temos uma flor lixada quando vamos lixar a flor. Há um artigo tipo, que é o chamado no-book, as pessoas que têm os sapatos do no-book, em que tem aquele efeito aveludado, parece que escreve para um lado ou escreve para o outro. Aí a flor foi lixada. E ainda há os artigos de couro de flor corrigida, em que a flor é lixada, mas para além de lixada, faz-se como que uma flor, eu vou dizer entre aspas assim, uma flor artificial, isto é, aplica-se uma série de composições que vão conferir à pele, digamos, como que uma flor existente, mas artificial, porque a flor saiu, quando lixamos, a flor saiu. E então temos aqui estes três tipos de couro, e há muitos artigos que se podem desenvolver, digamos, dentro de cada um destes três tipos de couro. A flor lixada, quando se fala, eu recordo-me, quando trabalhava em Monteiro Ribas, nos meus inícios tínhamos o verniz, que ainda hoje se usa. O verniz que era feito a meio solvente, em que nós lixávamos a flor e então fazíamos como que uma aplicação de uma resina acrílica, e depois sobre essa resina acrílica fazíamos uma aplicação de tintas e de digamos, poliuretano.
essa é uma flor corrigida, digamos assim. E há vários artigos que se podem fazer de flor corrigida. A flor lixada já falei, e a flor integral, aquela napa normal para calçado de senhor ou para calçado de homem, o box calf, que é um artigo feito de flor integral, muito transparente, que exige uma pele muito boa, quase sem defeitos, digamos assim. Então, esta é a diferença, flor integral, flor lixada, flor corrigida. E dentro do couro de flor integral existem 3 subprodutos, digamos assim, anilina, semi-anilina e pigmentado. Quais as principais diferenças entre estes tipos de acabamento? Digamos que a flor é integral, não se mexeu na flor. Vamos apenas aplicar um acabamento. O que é que faz o acabamento? O acabamento confere um efeito moda, por exemplo, um determinado tipo de efeitos à pele, confere resistência à pele e depois muda-lhe a cor, faz o que se entender e uma série de coisas que se podem fazer com isso. Na flor integral podemos ter um acabamento a que chamamos acabamento anilina. Também há o semi-anilina e o pigmentado, como referiu. O acabamento anilina quer dizer um acabamento transparente, em que o poro da pele continua a ver-se nitidamente. É um cor transparente, normalmente com algum brilho, ou também sem brilho, e em que se nota claramente o poro da pele. É claro que para fazer um acabamento deste género, há pessoas que gostam de ter a pele e de ver os defeitos naturais que a pele tem, porque a pele tem defeitos naturais, pela vivência do animal, insetos e uma série de coisas que até cresceram na pele do animal, vermes e coisas em que se nota, digamos, na pele, além de arranhões que a pele tem por andar, digamos, nos campos, e depende agora da forma como a pele como o animal foi criado. Digamos que normalmente quando se faz o artigo anilina, o cliente da área do calçado que vai usar este artigo não quer ver defeitos na pele, quer uma pele pura com um poro muito... Por exemplo, aquilo a que se chama o box calf. O box calf é um artigo feito com um poro muito fininho, normalmente feito em peles pequenas, peles de vitela, por exemplo. Não é feito em peles pesadas, mas em peles de vitela. Muito transparente, com um acabamento brilhante, para além de ter outras características que têm a ver com a estrutura da pele em si, mas que são conferidas antes do acabamento. Este artigo é um artigo anilina, é um puro anilina transparente, como outros artigos que são artigos puramente anilina, em que o poro da pele se vê perfeitamente. Quando a pele começa a ter mais uns defeitozinhos e tal, e para, de certo modo, tentar encobrir esses defeitos, recorre-se ao semi-anilina. E o que é que quer dizer semi-anilina? Semi-anilina ainda tem alguma transparência. Quando se fala em anilina, quer dizer que também se usam no acabamento alguns corantes, mas no semi-anilina já se usam pigmentos. E os pigmentos, normalmente pigmentos orgânicos, são pigmentos que já conferem algum poder de cobertura e que permitem camuflar, de certo modo, permitem encobrir, digamos, os defeitos que possam existir na superfície da pele. Quando a pele tem muitos defeitos, há duas alternativas. Ou vamos lixar a flor e fazer uma flor corrigida, ou então vamos pigmentar. Pigmentar quer dizer, é como que aplicar uma tinta. Podemos falar assim de uma maneira muito aberta e clara. Vamos aplicar uma tinta que se faz com pigmentos, normalmente inorgânicos. Vamos aplicar uma tinta sobre a pele que tenha algum poder de cobertura e permite, de certo modo, camuflar aqueles defeitos e evitar que eles apareçam aos olhos das pessoas, digamos assim. Portanto, esta é a grande diferença entre o anilina, o semi-anilina e o pigmentado. Quer dizer isto o quê? Quer dizer que eu quando, imagine, compro um contentor de peles, vou curti-las, depois tenho que fazer uma classificação. Essa classificação normalmente faz-se em wet blue, se for pele curtida com crómio. Eu trabalhei quase sempre ligado ao crómio, por isso falo em wet blue. Portanto, o wet blue, ou wet white, ou vegetal, fazemos uma classificação da pele e, de certo modo, vamos separá-la por defeitos. Então, se tivermos uma gama de 30 ou 40 artigos, sabemos que os artigos de top de anilina
São as peles com menos defeitos, depois algumas intermédias poderão ir para artigos semi-anilina e aquelas com mais defeitos ou vão para artigos de flor flor corrigida ou artigos em que a flor continua integral, mas é muito pigmentada. No processo do couro, são realizadas várias etapas que promovem a alteração da estrutura dérmica da pele, onde reações químicas com a molécula de colagênio curtido são realizadas pela adição de produtos químicos. De que forma os diferentes acabamentos têm influência na modificação da estrutura e nas propriedades do couro? Eu não sou um grande expert de acabamentos, mas posso, de certo modo, dizer que a estrutura do couro é conferida pelo curtume. Já existe a estrutura da pele. Depois, para estabilizar termicamente e para conferir resistência à perfuração, vamos curtir a pele. Então aí temos a pele já com a sua estrutura, que pode ser algo alterada na operação a que normalmente se chama recurtume, tingimento, engorduramento, pode ser alterada. Imaginemos que era uma napa para um calçado de senhora, assim uma coisa muito macia. Então aí nessa fase vou trabalhar a pele de maneira a que ela fique muito macia e tem essa estrutura da pele. Depois, quando chego ao estado, entretanto, fazemos isso, secamos a pele, há uma operação de acabamento que se chama amaciar, em que aparece submetida uma operação mecânica que amacia a pele, é como a roupa, não é? E imaginemos que temos roupa a secar, ela fica assim algo dura, não é? Mas depois quando mexemos na roupa, ela amacia. Aqui é a mesma coisa, a pele secou, ficou algo dura, mas depois sendo amaciada, tem a sua estrutura e o seu toque normal. Aí temos o chamado crust, aquilo que nós chamamos de crust, e depois vamos fazer o acabamento. Digamos assim, este acabamento vai conferir alguma resistência à flor da pele. Vai, como eu disse há pouco, conferir um efeito que é pretendido, um efeito moda, por exemplo, que é pretendido. Vai mudar a cor da pele, vai conferir um tato especial que eu pretendo à pele. Este acabamento vai fazer isso. Não vai alterar a estrutura propriamente da pele. É claro que, se formos por uma flor corrigida, em que aplicamos resinas essas que podem endurecer um bocadinho a pele, aí, eventualmente, podemos estar a alterar um pouquinho a estrutura da pele, mas esta, na realidade, não é muito alterada com o acabamento. Apenas é feita uma operação, quase como é dizer, o acabamento é como uma operação de maquiagem, não é? Digamos assim, que confere à pele aquilo que eu pretendo, depois dela ter estado num estado crust. Portanto, que é o estado de tingida, recurtida, amaciada, curtida, tingida e recurtida e engordurada. Maquilhagem, uma caracterização. Photoshop. Atualmente, a tendência nos acabamentos de artigos em couro é reduzir cada vez mais a utilização de solventes e recorrer a agentes de origem biológica. Neste sentido, que soluções é que têm vindo a ser adotadas pelas empresas de curtumes até ao momento? Ora, o recurso a agentes o recurso à autorização de menos solvente é comum. Já tem vindo a ser feito há uns anos para cá e continua a ser feito. Isto é, ainda há artigos, se nós formos aí a uma fábrica que não é aqui muito longe, mas eu não vou referi-la, acho que não devo, essa fábrica é capaz de fazer um verniz de alta qualidade. E quando faz um verniz de alta qualidade, ainda utiliza solvente. Porque aquele verniz de alta qualidade, com elevada resistência, precisa dessa aplicação do meio solvente. Mas já existem alternativas de verniz aplicado em meio aquoso, sem solvente. Então esse verniz continua a ser bom, mas em termos de resistência pode estar um bocadinho aquém daquele verniz de alta qualidade feito em meio solvente. De qualquer forma, aqui há uns anos, o que se fazia muito para, por exemplo, alterar um pouco a cor da pele. A cor no tingimento, a cor saiu um bocadinho ao lado, então faz-se uma alteraçãozinha, uma correção no acabamento. Aí utilizavam-se alguns solventes auxiliares para facilitar a penetração do corante que se ia utilizar nessa correção de cor.
hoje em dia, cada vez menos foram desenvolvidas soluções em que praticamente já não se utilizam esses solventes. Portanto, isto tem sido uma evolução que continuará a existir à medida que o desenvolvimento e a investigação permita essas soluções. Em geral, os acabamentos, uma resina acrílica, um poliuretano, uma resina vinílica, nós aqui podemos dizer que quase tudo isto é de origem fóssil. Portanto, acaba por vir da indústria química, que vem do petróleo, da petroquímica, acaba por vir dessa indústria. O BioShoes é um projeto que procura, de certo modo, encontrar soluções no sentido de implementar acabamentos de origem biológica. Já existem algumas soluções que uma empresa ou outra comercial apresenta de acabamentos de origem biológica. Eu posso dizer que, portanto, sou do tempo, comecei a trabalhar muito novo na indústria de cortumes, e sou do tempo, estou a falar de 1970, 68, 69, 70, 70 e qualquer coisa, em que nós usávamos produtos de acabamento de origem biológica, mas que depois tinham um problema. Eu vou já explicar. Caseína, que é extraída do leite, sangue de boi, gema de ovos, eram utilizadas para fazer. É claro que aquelas composições de acabamento depois começavam a apodrecer. Aquilo era aplicado e não se podia deixar muito tempo porque aquilo apodrecia. Pronto, tinha esse problema. Hoje em dia, eventualmente já haverá conservantes que permitam dar mais tempo de vida a essas composições. Para além disso, tinham um grave problema e por isso foram abandonadas. Esse é um dos motivos. E estas aplicações precisavam de ser fixadas. E eram fixadas com formaldeído. O formaldeído é extremamente proibido. Né? Todo o formaldeído é controlado no couro final. Para sapatos de criança tem uma limitação, para sapatos novos, para as pessoas adultas tem outra limitação, mas é controlado. Digamos, formaldeído é controlado. Portanto, nós fazíamos a fixação com formaldeído. Pronto, entretanto, a indústria química trouxe outras soluções que hoje, como eu disse, praticamente todas de origem fóssil, e hoje estamos a repensar e há que trabalhar no sentido de encontrar. Eu recordo-me, por exemplo, quando eu fiz o doutoramento na Universidade do Minho, quando fiz o doutoramento, a partir de um resíduo de couro, portanto, era um resíduo de couro, nós trabalhámos esse resíduo de couro para fazer produtos para aplicação no recortume e até no acabamento do couro, em que, de certo modo, substituíamos parte de um componente para dar brilho à pele por um resíduo de couro, que era colagênio, de certo modo, hidrolisado, num estado líquido, em que nós utilizávamos e conseguimos resultados semelhantes, digamos. Portanto, há pistas para começar a implementar soluções deste género no acabamento de couro, que, de certo modo, associadas a outras soluções e à evolução científica, não é, e tecnológica, poderão evitar, não poderão, terão que evitar a utilização de formol como agente fixador. Ao futuro está aí na frente, há que trabalhar nesse sentido, e o BioShoes é um projeto que procura, digamos, encontrar essas soluções. Muito obrigado. Final deste podcast BioShoes for All, inovação e capacitação da fileira do calçado para a bioeconomia sustentável. Estivemos à conversa com o engenheiro António Alfredo Crespim Ribeiro. Obrigado pelas explicações. Muito gosto. Até breve. Muito obrigado e até à próxima. Este podcast foi desenvolvido no âmbito do projeto BioShoes for All, inovação e capacitação da fileira do calçado para a bioeconomia sustentável, projeto número 11. Investimento apoiado pelo PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, na sua componente 12, Bioeconomia Sustentável, e pelos fundos europeus Next Generation EU. Esta publicação reflete apenas as opiniões dos autores. O PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, e os fundos europeus Next Generation EU não podem ser responsabilizados por qualquer uso que possa ser realizado com as informações nela contidas.